Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus caros, Deus abençoe a todos. Eu gostaria de dar continuidade àquela meditação sobre a fé com inteligência. Você talvez esteja gemendo nesse momento, sofrendo, mesmo crendo em Deus. Você tem sido uma pessoa que crê em Deus, tem a sua religião, mas você está sofrendo. E o que tem isso a ver com a fé inteligente? Tem tudo a ver. Porque a fé inteligente não aceita esse tipo de situação. A fé inteligência, quando a gente usa a fé com inteligência, a gente logo diz assim, bem, peraí, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus é grande, eu creio que Deus é todo-poderoso. Ora, como se Deus, sendo grande, todo-poderoso, perfeito, criador de todas as coisas, pode me proporcionar ou permitir que eu venha viver uma vida desgraçada como a minha, ao ponto de pensar em me matar? Como? Isso é possível? Quer dizer, você está apelando para uma fé com inteligência. É inteligente, a fé é inteligente quando ela pensa, quando ela raciocina, quando ela avalia a situação dela, a pessoa, em relação à fé que ela tem tido em Deus. Então é assim, a pessoa diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela repete esses versículos de cor salteado, mas está faltando tudo. Aí a pergunta é, por quê? Por que eu creio tanto em Deus e a minha vida está tão destruída, tão irregular? Justamente por isso, porque essa crença que você tem dado a Deus ou colocado em Deus, essa crença tem sido uma crença emotiva, uma fé do coração. E a fé do coração é aquela fé que a pessoa sente, que a pessoa quer ver para crer, coisa dessa natureza. Então, quando a pessoa apoia a sua fé nos seus sentimentos, nos sentimentos do coração, é porque a fé que ela tem é uma fé sentimento, é uma fé emotiva, uma fé sentimental, que não resolve nada. Não, nunca resolveu e nunca vai resolver. A fé que Deus exige de cada um de nós é a fé inteligente, é a fé racional, é a fé que pensa, é a fé que pesa, que avalia e que faz a pessoa chegar a uma conclusão. Jesus ensina sobre a fé inteligente, ele fala sobre a fé inteligente de forma diferente. E o caso que nós começamos ontem a falar sobre um centurião, um capitão de 100 soldados romanos, ele tinha um criado na sua casa, um servo, que estava paralítico, sofrendo terrivelmente. Então ele foi a Jesus. Ele não era convertido, ele não era cristão, ele não era judeu, ele era simplesmente um soldado do Império Romano. Mas ele
tinha ouvido falar muito do poder de Deus, do poder que Jesus havia manifestado, ele foi a Jesus. E quando ele foi a Jesus, ele pediu: Senhor, manda uma palavra para que o meu servo seja curado. Porque Jesus lhe havia prometido ir na sua casa para curá-lo, o servo. Mas ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Manda uma palavra e o meu servo ficará curado. Então, nós temos aí o texto que fala de como aquele soldado reagiu àquela situação. Ele disse assim, logo no final, ele disse assim: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Aí vem o texto restante. Pois também, olha só, também sou homem sob a autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Quer dizer, ele mostrou para Jesus que ele tinha consciência do poder da palavra de Jesus. Ele tinha consciência de que Jesus tinha toda a autoridade nos céus e na terra, de forma que ele podia mandar uma palavra e o rapaz ficaria curado. Porque ele também era um homem sujeito à autoridade que dava ordens. E as suas ordens eram cumpridas, porque ele tinha também autoridade. Então ele sabia o que era o poder da palavra de quem tem autoridade. Isso é importante, amiga e amigo. A fé inteligente faz-nos entender que a palavra de Deus tem toda a autoridade. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, tem a autoridade de Deus. E por causa dessa autoridade, não é admissível que nós que creiamos na palavra de Deus vivamos uma vida diferente, uma vida desregrada, uma vida infeliz, uma vida que não condiz com a nossa fé. Porque quando a fé está aliada à palavra de Deus, aí a coisa tem que mudar de figura. Então, quando Jesus ouviu aquele homem confessar a sua crença inteligente, a sua fé inteligente, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quer dizer, Israel é o berço da fé judaica e cristã, consequentemente. Então, esse berço da fé não estava apresentando também uma fé inteligente, porque cria na palavra de Deus, mas apenas de forma sentimental. Então, eles criam como a palavra de Deus era verdade, mas aquela crença não cobrava de Deus os seus direitos. Então, Jesus disse que nem mesmo em Israel, o berço da fé, ele havia encontrado uma pessoa sequer de fé, igual a daquele homem que não tinha nada do judaísmo. Então você vê, amiga e amigo, que quando nós exercitamos a fé na palavra de Deus, a palavra de Deus é a voz de Deus. A palavra de Deus é a palavra que não pode voltar atrás, que se cumpre na vida de todos os que nela creem. É preciso crer. E a crença tem que ser inteligente. Não pode ser uma crença emotiva. Tem que ser uma fé que a pessoa prove que ela crê. E o homem, o soldado romano, o capitão, ele provou que cria na palavra de Jesus, quando pediu para que ele mandasse uma palavra. Ele disse: eu também sou homem sujeito à autoridade, às ordens. E quando eu mando um soldado fazer aquilo, ele faz, ele obedece. Quer dizer, eu sei que quer ter autoridade, a autoridade da palavra.
e eu sei que a autoridade de toda a palavra que sai da tua boca, ela vai se cumprir. Manda uma palavra e o meu rapaz será curado. E foi o que aconteceu. Jesus mandou uma palavra e o rapaz, na mesma hora, ficou curado. Essa palavra, amiga e amigo, continua vigorando para os que creem. Você está crendo, você crê nessa palavra, então ela tem que acontecer na sua vida. Você tem que obedecer, obviamente. Quem crê, obedece. Quem não crê, não obedece. Então, a diferença entre a fé inteligente e a fé sentimental, a fé emotiva, é essa. Que a fé inteligente, a pessoa crê e espera, confia, aguarda o acontecimento, porque ela obedece àquela palavra. Quando a pessoa crê, mas de forma emotiva, então, ela não vendo os milagres, ela não vendo a solução, ela abandona, ela se coloca do outro lado. Por isso que muitas pessoas que creem em Deus estão se matando. Dizem que creem em Deus, mas estão se matando. Por quê? Porque a fé é sentimental, a fé é emotiva, a fé está aliada com o coração. E a fé não tem nada de coração. A fé não sente. A fé não sente, a fé é bruta. A fé é sacrifício. Quando a pessoa obedece à palavra de Deus, ela nega a sua própria vontade, os seus próprios desejos e parte para a obediência daquilo que está escrito na palavra de Deus. Vamos ver o testemunho dessa jovem. Uma jovem, coitada, ela gemeu, ela teve uma vida sofrida, uma vida porque ela foi abusada, e aquilo criou um trauma nela tamanho que ela ficou completamente perdida, desorientada, partiu para o mundo das drogas, partiu para o mundo da criminalidade, enfim. Vamos assistir o testemunho dela, que vale a pena você até, inclusive, aumentar aí o volume do seu receptor, para não perder uma só de suas palavras, por favor. Há 20 anos, no estado de Minas Gerais, nascia uma garotinha chamada Anne Caroline. Criada sem o pai, mas com o esforço da mãe em sempre lhe dar o melhor. Porém, jamais poderia imaginar o rumo que sua vida iria tomar. A partir dos meus 6 anos de idade, eu tive a minha primeira tentativa de abuso. Era por um vizinho que morava no mesmo quintal que a nossa casa. E era um senhor já de idade, né? E ele havia me chamado. E quando eu cheguei lá, né? Ele começou a pegar nas minhas partes, começou a me apertar. E eu comecei a ficar com medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Foi a partir daí que eu saí correndo, né? E fui em direção à minha casa para me poder contar para minha mãe. E quando eu cheguei lá, eu contei para minha mãe o que havia acontecido, falei, e mesmo assim ela não acreditou em mim, né? Ela falou que era coisa da minha cabeça, que não era bem assim, que eu estava ficando louca. Se eu contei para ela o que aconteceu e ela não acreditou em mim, então quem acreditaria? Então foi daí que eu fui sofrendo calada. Eu me perguntava, é para isso que eu existo? Para ser violentada, para ser usada pelos homens dessa cidade, desse mundo, com ódio daquela situação. A pequena Anne, na tentativa de se proteger e abafar todo o sofrimento, se debanda por caminhos ainda mais perigosos. Nessa época eu passei a usar drogas, né? E a droga que eu usava com frequência era a maconha. E para mim era o meu tudo, né? Era o meu café da manhã, meu café da tarde, o almoço, a janta. Já envolvida ali, conhecendo as pessoas do tráfico de drogas, foi que eu fui me aprofundando, né? Fui chegando mais perto dos traficantes e foi daí que eu passei a portar armas nos bailes. Nem liberdade eu tinha, porque a gente vivia correndo, ou era dos traficantes de outra facção, ou era dos policiais. Foi daí que eu fui ficando cada vez mais triste e que os pensamentos de morte foram surgindo. Foi daí que eu achei, né, que se eu morresse, os meus problemas iriam acabar, porque a fama que eu buscava, eu tive.
O dinheiro que eu buscava eu tive, mas a felicidade que eu buscava eu ainda não tinha encontrado. E eu me lembro que um dia o traficante que eu namorava, ele saiu para poder... Ele saiu para poder fazer um assalto. E eu lembro que eu fiquei com 2 armas no meu colo, em casa, na casa dele. Eu fiquei com 2 armas no meu colo e um monte de munição, um monte de bala, né, de revólver do meu lado. E ele falou: olha, eu tô saindo, mas se acontecer alguma coisa, se vira. E quando ele saiu, eu olhei para aquelas balas de revólver e peguei a arma que estava no meu colo. E eu simplesmente pensei: se eu meter um tiro na minha cabeça, os meus problemas acabam agora, né? Já que eu não tive a felicidade que eu tanto procurei. Então eu acho que vai resolver o meu problema. Então foi daí que, quando eu destravei a arma, um dos meninos que estava na casa entrou na sala. Então eu travei a arma de novo, coloquei ela no meu colo e ele impediu que ali eu poderia cometer um suicídio. E os pensamentos por morte foi crescendo cada vez mais. Eu me olhava no espelho, eu me sentia nojo de mim. Eu não acreditava que tudo isso aconteceu comigo. E eu me perguntava: mas por que eu? Então foi daí que eu resolvi terminar o relacionamento com esse traficante. E eu falei: olha, eu não quero mais nada com você, eu quero mudar minha vida. Foi daí que ele pegou e falou: olha, você pode terminar comigo, mas eu não vou terminar com você. Eu saí correndo pra minha casa e eu comecei a trancar tudo, trancar a porta, trancar a casa, a janela. E a minha mãe, sem entender: menina, você tá ficando louca? O que você tá fazendo? E ali eu tava me perguntando: como que eu vou contar pra minha mãe que estão vindo me matar? Como que agora eu vou contar pra ela? E foi daí que, quando ela começou a abrir as portas, eu dei um grito e falei: mãe, eu vou morrer. Eu falei: mãe, eu vou morrer. Ela falou: como que você vai morrer, menina? Você tá ficando louca? Não fala besteira. Falei: mãe, me envolvi no tráfico de drogas, os traficantes estão vindo aqui me matar. Já era. Eu não tenho mais saída. Então, foi daí que eu consegui, né, sair. Fugir era a melhor opção. Mas é justamente quando estamos sozinhos e desamparados que uma luz brilha em nosso caminho. A minha mãe já arrumou as minhas malas, a gente comprou a passagem aqui para o estado de São Paulo. E a gente veio para morar na casa do meu tio e um outro tio meu que frequentava a igreja, que foi um pai para mim, porque eu nunca ouvi, né, falar de Jesus, eu nunca tive fé, eu não conhecia, nunca fui de nenhuma religião, mas ele me apresentou uma oportunidade. Aí ele foi na casa onde eu estava morando e falou: olha, vamos na reunião sexta-feira? Eu falei: ah, eu vou sim, eu não tenho nada a perder mesmo. Então, daí, quando eu cheguei na reunião na sexta-feira, quando eu pisei os pés na igreja, eu vi ali a esperança, tudo que eu buscava. Eu vi ali uma chance
E daí eu comecei, né, a frequentar a igreja, fui fazendo as correntes de sexta-feira, de quarta, fazendo os propósitos, as correntes, eu me libertei de tudo isso, já tinha me batizado nas águas, comecei a caminhada na fé e com o tempo eu tive meu encontro com Deus, né, fazendo os jejum, os propósitos, as orações, e até que um dia eu me lembro que eu saí de uma vigília e falei, meu Deus, domingo eu tenho que receber o teu Espírito, porque eu saí da vigília no sábado. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que receber o teu Espírito, porque é Ele que vai me fortalecer, é Ele que vai me fazer ainda mais completa. E eu me lembro que no dia 25/6/2017, o pastor pregou sobre o Espírito Santo e ele falou assim, olha, o encontro com Deus não é o suficiente, não é a certeza, a garantia da sua salvação, mas sim o batismo com o Espírito Santo. Então eu falei, meu Deus, tem que ser hoje, porque eu estou obedecendo, estou sacrificando, e é uma promessa, o Senhor disse, qual pai dá pedra se o filho lhe pedir pão? Então eu só estou pedindo o teu Espírito. Eu quero o teu Espírito. E eu me lembro que eu busquei com todas as minhas forças. Falei para Deus coisas que eu nunca tinha falado em nenhuma outra oração, em uma busca. E eu me lembro que quando eu buscava, adorava a Deus, e eu não tinha mais palavras para expressar, para falar. Foi daí que o Espírito Santo... Foi daí que Ele veio sobre a minha vida, Ele desceu dentro de mim, porque no mundo que eu procurava felicidade, naquele dia, naquela hora, foi uma felicidade, assim, uma alegria, que eu sempre procurei em algo, em pessoas, e eu não encontrava. E naquele momento eu tive a certeza que o Espírito de Deus estava dentro de mim, a alegria, o gozo na alma. Eu já queria sair daquela reunião, já falar para as pessoas, já querer evangelizar e falar assim, não, vai, tem jeito, para você tem jeito. Foi coisas assim extraordinárias que eu sempre busquei no mundo onde todos me rejeitou, mas Jesus não. Ele não me rejeitou. Ele me deu a oportunidade de ser filha. E quem tem o Espírito Santo sabe que tem o Espírito dele. E é a maior riqueza. Não existe nada no mundo que compre. Não existe joia, nada que compre esse Espírito que ele nos deu. E hoje eu tô aí na fé, é uma nova vida, né? Hoje eu não preciso mais depender do tráfico de drogas para poder me manter, não preciso desse dinheiro sujo. Hoje eu tenho o meu próprio trabalho, sou auxiliar de escritório, eu dou o meu melhor no que eu faço. E hoje, se eu soubesse que era tão bom, eu haveria vindo há muito tempo, porque eu precisava de uma solução, de uma saída. Então, a maior gratidão hoje é servir a Deus, é fazer a vontade dEle, é sacrificar a nossa carne, o nosso desejo, para poder viver uma vida que Deus quer que a gente viva. Então, você verifica que a fé da Anne Carolina, ela realmente é uma fé consistente, uma fé inteligente, porque ela não sabia da existência da Bíblia, ela não sabia da existência da fé inteligente, mas ela, quando tomou conhecimento da palavra de Deus, imediatamente ela cobrou de Deus, olha só a audácia dela, ela cobrou de Deus o cumprimento daquilo que está escrito. Ora, isso é inteligência, porque se o que está escrito na Bíblia é de Deus mesmo, tem que acontecer. Agora, se o que está escrito na Bíblia não acontece, é porque Deus não existe. Aquela palavra é mentirosa, é enganadora, é falsa. Das duas, ou é de Deus, é verdadeira e se cumpre, ou não é de Deus. Então, você vai tirar essa conclusão quando você se lançar sobre a palavra de Deus. Não
custa nada. Você não vai pagar para você fazer uma prova com Deus. Você não vai gastar um centavo. Você só vai colocar em prova aquilo que Deus falou. E isso se chama fé com inteligência. Essa fé é que proporciona para a gente uma vida de qualidade. E essa é a fé que Deus quer que você tenha para que Ele seja glorificado através da sua vida, através da sua fé. Graças a Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo para a chamada deste domingo, quando nós teremos a festa das primícias. Se você quiser saber o que significa isso, então, domingo você vai vir na igreja participar dessa festa. Vamos assistir. Mesmo no deserto, coisa alguma faltou aos filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Obediência e confiança em sua palavra era a condição de Deus para que todos os dias atendesse às necessidades daquele povo. E não houve um dia sequer dos 40 anos que Deus deixou faltar o pão para eles. Deus os provou e prova a cada um de nós. Quem é fiel, tenha certeza de que mesmo em momentos difíceis, nada irá lhe faltar. Neste domingo, 4 de outubro, a festa das primícias. Vamos provar nossa fidelidade e total dependência de Deus. Prepare um pão, pois neste dia derramaremos algumas gotas de azeite fresco sobre ele, representando o maná, o melhor de Deus que jamais faltará em sua vida. Às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Mauro Henrique dos Santos, tenho 33 anos, eu sou casado e tenho um filho de 4 anos. Tive uma infância muito boa, apesar de ter sido criado sem o meu pai, que foi embora quando era muito novinho. Ele tinha problemas com bebida, então ele agredia muito a minha mãe. Eu não vivi muito isso, então fui criado pela minha mãe, os meus tios e o meu avô. Quando tive meus 18 anos, eu fui dispensado do alistamento e era um desejo meu ter servido, eu não consegui. Então aquilo já foi despertando interesse em estudar. E aí eu comecei a estudar educação física, só que na época eu prestei um concurso para a Guarda Civil, em Bugaçu. Eu achava que aquilo seria uma vitória muito grande para mim, pessoal, e para minha família. Nessa época, foi uma época meio difícil para mim, porque foi onde eu comecei a conviver com a depressão. Foi o primeiro contato com a depressão. Porque quando eu prestei o concurso, eu tinha acabado de perder meu avô. Meu avô que foi a base, o alicerce da minha família. E o meu tio morava no município onde eu prestei o concurso e ele não queria muito que eu fosse para lá por conta dos riscos, por conta do ganho, que ele achava que era muito pouco para se arriscar. Mas ele ficou muito orgulhoso. E umas semanas antes de eu me formar no concurso da Guarda Civil, ele veio falecer também, 7 meses depois do meu avô. Então eu perdi as duas bases da minha família, que o meu tio ele foi o paizão de todo mundo. Apesar de ser o tio caçula, ele era o amigo de todo mundo, ele era o pai para todo mundo. Ao mesmo tempo que eu me sentia bem por estar crescendo profissionalmente, aquilo para mim já não tinha mais a mesma alegria. Eu não ter os dois ali no dia da minha formatura, não ter os dois me vendo fardado, trabalhando. Aí foi a fase que eu comecei a beber, a sair, a frequentar bares, casas de show. E ao mesmo tempo isso me aproximava mais dessas amizades erradas, até o ponto que eu comecei a usar droga também. Eu usava cocaína. Nunca gostei muito do cheiro de maconha, de outras coisas, mas eu acabei me viciando mesmo em cocaína. Era difícil porque antes de eu usar também eu cheguei a ver alguns colegas de profissão, policiais militares, já vi policial civil também, né? Alguns utilizavam como uma estimulação, né? Mas era ruim também, contraditório, porque como novato e uma pessoa mais nova, eu não conseguia repreender e também não chegar a ponto de falar para a pessoa que aquilo era errado. Eu tinha um certo receio de bater de frente. Teve uma vez que eu tentei,
Eu tentei mesmo falar para um colega para ele nunca mais acontecer aquilo, que era errado, que podia causar um problema muito mais sério, além de ser expulso, ser preso, entre outras coisas, porque trabalhar sobre nível de estresse alto e você ainda trabalhar sobre efeito de entorpecente, armado, entendeu? Com carro, com N coisas que poderiam ferir outras pessoas injustamente. E eu comecei a ir para o mesmo caminho e eu fui me afundando cada vez mais. E aí, quando eu ia trabalhar, às vezes eu ia ruim, porque eu passava noites virado, passava noites sem dar satisfação para minha mãe, para minha esposa, na época que era minha namorada. Eu sumi do quartel por 4 dias e foram me achar dentro da casa de um traficante. Eu estava 4 dias bêbado e drogado dentro da casa de um traficante. Foi onde me acharam, quase que eu fui preso naquela época. E eu estava muito, mas muito mal, muito depressivo, a ponto de eu chegar na casa da minha mãe. Eu nunca parava o carro de frente na garagem, porque eu tinha um carro utilitário, uma Saveirinho. Eu nunca parava o carro de frente na garagem, sempre parava o carro pronto para sair. Eu coloquei ele de frente na garagem e amarrei uma corda na viga de sustentação da garagem e eu me enrolei no pescoço e pulei. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, porque eu desmaiei, eu estava muito alcoolizado, estava muito drogado naquele dia. Eu tinha vergonha e repúdia do que eu fiz, porque tentar tirar a própria vida acho que é a pior fraqueza que o ser humano pode ter. E foi onde realmente eu decidi abandonar tudo. Eu falei, não tem mais estrutura emocional e equilíbrio para poder ajudar a sociedade, para me ajudar e ajudar a minha família. Fui fazer tratamento psicológico, fui tratamento psiquiátrico, tomei remédio durante um mês. Eu vi que eu cheguei no fundo do poço. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia voltar para casa, não conseguia falar com a minha família. Eu voltava para casa da minha mãe, eu parecia um animal. Eu saía para resolver as minhas coisas, eu bebia, usava droga, voltava para casa da minha mãe, eu ficava lá o tempo todo do quarto para a sala, da sala para o quarto, comia o que me desse, se não me desse eu não comia nada. Cheguei a ficar uns dias sem tomar banho, só chorava. E quando eu acordava de manhã no dia seguinte, falava, mãe, vou ajeitar minha vida. Eu não conseguia chegar na esquina. O primeiro bar que eu passasse, alguma coisa me puxava. Eu saía, já começava a beber e me drogar na frente dos outros, eu não me importava com quem estava vendo. A minha mulher e meu filho chegaram a me ver beber numa praça com mendigos. Eu abandonei a minha família, minha mulher e meu filho passaram na praça. Isso me dói, porque o meu filho não me reconheceu, não me viu bêbado, mas ele me viu de longe e ela falou que era eu. Então aquilo mexeu comigo também. Então eu falei, poxa, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. E eu tinha decidido que eu ia me matar e aquela seria a minha última tentativa mesmo. Hoje acaba. Vou colocar minha melhor roupa, vou lá na ponte. Eu sei que umas 7 e pouquinho passa o trem. Aí a minha mãe levantou do nada para fazer o café. Era um dia frio, não tinha nem porquê. Às vezes ela ficava um pouco mais na cama, mas ela sempre foi de levantar cedo. Daquele dia ela levantou. Eu fui pro quarto, sentei e comecei a chorar na cama dela. E eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou me matar? O que eu faço para me tirar a minha vida? E ela entrou no quarto do nada, parece que ela estava sentindo. Ela falou, filho, o que aconteceu? Eu falei, mãe, eu sinto muito, mãe, mas hoje eu morro. Acabou tudo para mim. Acabou, eu perdi minha fé, eu perdi tudo. Ela mandou mensagem para 2 obreiros da igreja, e um deles faz parte do grupo da depressão. E o outro era o outro obreiro que já me conhecia há muitos anos. Ela pegou, mandou uma mensagem, quando eu acordei, na curiosidade, falei, vou dar uma olhada no celular rapidinho, e eu vi a mensagem dela, parece que foi Deus me tocando. Aquilo me tocou, eu falei, não, peraí, a minha mãe pedindo socorro. Eu falei, Deus, o Senhor realmente existe? Então fala para mim o que eu preciso fazer. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Vou fazer o seguinte, hoje eu vou assistir o culto, eu vou ver o que Deus pode falar comigo naquele dia. O pastor ministrando foi um pastor novo, com uma fé mas tão avivada, fazia tempo que eu não sentia aquilo. E ele falou, olha filho, você que está aí aflito. Eu falei, mas Deus, eu não tenho nada para te oferecer, a não ser o que eu sou. O que eu sou é isso aqui. O que eu posso te oferecer é a minha alma, mas a minha alma está aqui, é sua. A minha alma é sua. Ou o Senhor me leva hoje, ou então o Senhor vai me consertar nessa vida aqui na terra. O Senhor vai me usar como um vaso. O Senhor vai me usar como uma ferramenta para ganhar outras almas aqui. Porque eu não admito sair dessa igreja aqui hoje. Não admito sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu determinei, eu falei para Deus, Deus, ou é tudo ou não é nada. Eu não estou de brincadeira. Porque eu não era mais nada. Eu cheguei na igreja como um lixo. Deus arrancou a depressão da minha vida.
Tanto que eu fui falar para minha psicóloga, eu fiquei com medo. Falei, poxa, mas eu falo ou não falo? Eu esperei uns dias, porque... Falei, poxa, como que eu vou falar para ela? Que eu não vou mais fazer tratamento, eu não vou tomar remédio. Eu determinei naquele dia, a partir de hoje eu não tomo mais remédio. A partir de hoje eu não uso mais droga, eu não busco mais fuga em nada. E quando eu me entreguei de verdade. Eu chacoalhei Deus ali naquele momento, a minha vontade era catar nos braços dele e falar, me ajuda, Pai, me socorre. Mas eu só saio daqui se o Senhor me transformar, ou me leva. E quando eu cheguei na frente do altar e me entreguei de verdade, quando Deus realmente me chacoalhou, falou, filho, acorda, acorda, eu estou lavando os seus pecados. Você está pedindo perdão de sinceridade. E eu falei, Deus, mas é o que eu quero. Eu quero lavar os meus pecados, mas eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu não saio daqui. Se a igreja fechar meia-noite, se eu tiver que falar até amanhã, mas eu só saio daqui com o Espírito Santo dentro do meu corpo. Eu quero sair daqui avivado. E naquele momento eu senti um fogo, uma alegria, uma paz, uma coisa que eu nunca senti. Nunca foi uma experiência única na minha vida. Eu falava, Deus está comigo hoje. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Portanto, quando a reunião acabou, a primeira coisa que eu fiz foi contar para os obreiros, foi ligar para todo mundo, contar para minha tia, que é da igreja também. Ela ficou toda feliz e eu não conseguia parar de falar. Desde que eu realmente coloquei Jesus em primeiro lugar, a depressão ela simplesmente sumiu. E hoje tem uma alegria, uma paz, uma vontade de falar que realmente a depressão ela tem cura. Eu achava que eu ia tomar remédio o resto da vida. É o que eu escutava de todo mundo. Terapia, minha psicóloga falou, você vai fazer terapia pro resto da vida. Hoje eu sei onde é a minha terapia. Hoje eu sei no que buscar me alimentar. É na palavra. A pessoa que ela tem um mínimo, um pouquinho de fé e o mínimo de entendimento sobre a palavra de Deus, ela tem que determinar que o Espírito Santo ele tem que ser a base da vida dela. E primeiramente buscar a sua salvação. Porque eu precisava outras coisas. Hoje eu primeiramente busco a minha salvação. A pessoa ela precisa buscar. Porque sozinho, pela força do braço, ninguém consegue. E às vezes nem mesmo a medicina ela consegue. Então a gente tem que buscar no Pai. Se não for assim, não tem outro caminho. Eu só posso agradecer primeiramente a Deus. Segundo a igreja, pela forma com que tem me acolhido, pela orientação, pelo grupo da depressão que eu estou participando agora, que foi um voto que eu fiz com Deus, de se Ele me endireitasse na vida, eu ia ganhar almas para Ele. Então hoje, poder ajudar outras pessoas que estão passando o que eu passei, está sendo a maior felicidade da minha vida. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Meu nome é Leandro dos Anjos, sou analista de sistemas e eu não gostava da Igreja Universal devido a muitas informações que a gente obtinha da mídia. Inicialmente, você até sentia interesse em ver, porque você via os testemunhos, você via as pessoas falando de coisas que aconteciam na vida dela, e eu, com os meus problemas, também me interessava por aquilo. Só que, do outro lado, uma outra emissora de TV, em específico, ela anunciava muitas informações a respeito da instituição Igreja Universal. E aquela informação, ela vinha para mim de uma forma que anulava toda aquela vontade que eu tinha de ir à igreja. Eles passavam a visão de que a igreja era uma igreja que se aproveitava da fé de pessoas ignorantes, que ela se beneficiava através do sofrimento das pessoas. E com isso, eu fui absorvendo isso e o tempo foi passando e eu fui mantendo isso dentro de mim. Quando eu pensava na pessoa do Bispo Macedo, eu falava, como é que um homem, em sã consciência, pode se aproveitar da ignorância das pessoas?
da falta de conhecimento delas. Eu tinha muito em mente que as pessoas eram obrigadas a dar as coisas. Eu via relatos na mídia de que a igreja, ela, vamos dizer, se aproveitava da pobreza das pessoas e deixava elas mais pobres do que elas já eram. Eu tinha recebido vários convites da igreja, de familiares que já frequentavam, de amigos, de infância mesmo, e só que eu não acreditava naquilo. Então eu sempre rejeitava esses convites. E eu sempre dizia para a minha família, algumas pessoas que já frequentavam a Igreja Universal e também para amigos que me convidavam, eu falava assim, olha, eu não estou afim de levar nada para aquela igreja. Eu não quero dar dinheiro para ninguém, eu não quero fazer parte de um lugar que só prejudica as pessoas. Bom, eu tive uma infância muito difícil. Meu pai ele sempre foi muito ausente. Então eu cresci como um jovem revoltado. Então eu mesmo era o motivo das brigas dentro de casa. Chegava momentos que eu estava tão perturbado que até a minha própria mãe eu agredia. Eu era um jovem muito nervoso, eu tinha um conflito comigo mesmo e isso me causava uma revolta muito grande, a ponto de odiar toda a minha família. E eu odiei a minha família em tal ponto que eu já cheguei a pensar em tirar a vida de todos e depois me matar para que eu não tivesse que ser preso. Eu acabei afastando todas as pessoas ao meu redor. Mas teve um amigo que sempre esteve comigo e ele sempre esteve ali, me dizendo para mim que eu podia mudar aquela situação. Ele me fez o convite para ir novamente à igreja. Ele já tinha feito vários convites e todos eles eu rejeitei. E eu falei para ele assim, olha, você pode me falar o quanto você quiser dessa sua igreja, do que o seu Deus pode fazer, mas eu não acredito numa palavra. Ele falou assim para mim, olha, você não conhece o trabalho, você não conhece o que é a Igreja Universal, você só ouviu falar, então vem comigo. Se você não gostar, você não precisa voltar. E aí foi a hora que eu falei, olha, eu vou aceitar esse seu desafio. Ele me levou até a igreja, não era nenhum culto de semana, era um culto da Força Jovem Universal na época. E eu fiquei muito curioso naquele dia, porque eu fui recebido com um carinho muito grande. Eu não imaginava ser recebido daquela forma, mas eu cheguei e eu fui abraçado por pessoas que eu nem conhecia, por pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu falei, eu vou mais alguns dias para ver como são os cultos na semana. Então, da mesma forma que eu decidi ir para um caminho que estava afastando as pessoas de mim, afastando a minha família, me deixando distante de tudo e de todos e aumentando o vazio dentro de mim, eu aprendi ali dentro que eu poderia mudar aquela situação. Daquele dia em diante, eu comecei a frequentar os cultos, comecei a entender como funcionava realmente a fé e comecei a agir a fé. Eu abandonei amizades que me influenciavam a fazer coisas erradas. Eu comecei a pedir para Deus para que Ele me ajudasse a me controlar emocionalmente, fisicamente, que toda vez que eu passasse por uma situação difícil, de raiva, de ódio, eu conseguisse controlar aquilo dentro de mim. Dali em diante, eu sabia que o próximo passo para que essa libertação fosse consumada, eu tinha que buscar a Deus com toda a minha vida. Eu aprendi que se eu tivesse Deus dentro de mim, eu poderia ter muito mais que a solução dos problemas. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu não quero só a bênção, eu quero o abençoador. E buscando com muita força, com muito fervor, eu lembro como se fosse hoje. Foi uma vigília foi uma vigília de virada de ano. E quando eu fui para aquela vigília, nos primeiros 10 minutos de reunião que o pastor começou a buscar, o Espírito Santo ele veio sobre mim. Eu me senti forte como nunca. O corpo físico estava cansado de um dia cheio, mas dentro de mim, a força, o vigor espiritual não tinha limites. Naquele momento, a maior alegria da minha vida tinha acontecido. Então eu não podia deixar isso preso aqui.
Eu queria gritar para todo mundo o que Jesus tinha feito por mim. Eu queria falar para todo mundo como foi aquilo. Então, eu comecei a fazer o mesmo trabalho que a Igreja Universal hoje faz. Aquele trabalho que eu criticava, que eu rejeitava, eu passei a ser aquele trabalho. Durante muito tempo, eu fiquei com o meu preconceito, com esses pensamentos de que eles queriam se aproveitar. Só que quando eu entrei na Igreja Universal e aprendi a usar a fé unida da inteligência, eu comecei a ver um horizonte se abrir para mim. Hoje, graças a Deus, eu me formei, eu sou um dos profissionais da área mais requisitados, eu sou um filho que eu sou amado pela minha família, eu me sinto muito querido pela minha família. E hoje a minha mãe, ela tem orgulho quando ela olha para mim e fala: o meu filho, eu e os meus irmãos que vivíamos em pé de guerra, que eu mesmo causava essas brigas, hoje se damos muito bem. Para você que tem preconceito da Igreja Universal, do trabalho, assim como eu recebi um desafio, eu faço um desafio para você. Venha um dia e eu tenho certeza que você vai mudar totalmente a sua visão sobre a igreja, a sua visão sobre o trabalho da Universal, sobre a pessoa do Bispo Macedo. Não traga sua carteira, não traga sua bolsa, venha apenas com a sua fé. E você vai ver como Deus ele pode mudar a sua vida. Porque eu dei ouvido, eu fui vítima de um fake news. E por ter dado ouvido, eu sofri por muito tempo. Quando eu fui tirar as minhas próprias conclusões, então realmente a coisa aconteceu. A mudança veio, porque eu fui, ouvi, entendi, pratiquei tudo que foi ensinado à risca e o resultado veio. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Mesmo no deserto, coisa alguma faltou aos filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Obediência e confiança em sua palavra era a condição de Deus para que todos os dias atendesse às necessidades daquele povo. E não houve um dia sequer dos 40 anos que Deus deixou faltar o pão para eles. Deus os provou e prova a cada um de nós. Quem é fiel, tenha certeza de que mesmo em momentos difíceis, nada irá lhe faltar. Neste domingo, 4 de outubro, o Domingo do Maná, com a festa das primícias. Vamos provar nossa fidelidade e total dependência de Deus. Prepare um pão, pois neste dia derramaremos algumas gotas de azeite fresco sobre ele, representando o maná, o melhor de Deus que jamais faltará em sua vida. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nós vamos agora entrar em oração. Você deve já ter o copo com água na mão, e se você não tem, pega um copo com água, prepare esse copo com água aí e vamos entrar em oração, porque depois dela ser abençoada, então você vai beber dessa água e vai ter a sensação de que Deus está ouvindo, que Deus está vendo e ouvindo a sua oração. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu
meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro.